Existe uma fórmula esquecida, capaz de atrair abundância sem sofrimento, sem desgaste, sem correr atrás do dinheiro como se a vida fosse uma guerra constante. E o mais impressionante, essa fórmula esteve diante das pessoas o tempo inteiro, mas quase ninguém conseguiu perceber o verdadeiro poder escondido por trás dela, enquanto milhões vivem cansados, ansiosos, tentando controlar tudo, forçando resultados, lutando contra a própria realidade. Existe um princípio espiritual silencioso que faz a prosperidade começar a fluir naturalmente, sem pressão, sem desespero, sem perseguição. Florence Scovel Shinn dizia algo que parecia simples, mas que muda completamente a forma como você enxerga a abundância. Você não precisa perseguir aquilo que já pertence ao seu destino divino. Mas existe um motivo pelo qual tantas pessoas continuam bloqueadas financeiramente. Elas foram ensinadas a acreditar, desde muito cedo, que dinheiro exige sofrimento, que prosperidade vem através da dor, da exaustão, do sacrifício constante. E talvez, sem perceber, você tenha carregado essa programação por anos. Talvez seja exatamente por isso que tudo parece pesado às vezes, porque sua mente foi treinada para lutar, mesmo quando o universo tentava entregar. Só que hoje, algo pode começar a mudar, porque este vídeo não apareceu para você por acaso. Existe um motivo para essa mensagem ter encontrado você agora. Talvez esse seja o momento em que sua realidade financeira começa a entrar em um novo fluxo, um fluxo mais leve, mais alinhado, mais natural. E antes de continuarmos, eu quero que você faça algo muito importante. Comente agora: eu aceito a abundância sem esforço. Escreva exatamente assim, porque palavras carregam frequência, e frequência cria realidade. Quando você declara algo com intenção, sua mente começa a abandonar antigas programações invisíveis. Então comente agora. E enquanto escreve, permita que essa nova energia comece a entrar na sua vida. E se você sente que chegou a hora de desbloquear uma nova fase financeira, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender ensinamentos profundos sobre manifestação, prosperidade e transformação espiritual baseados nas ideias poderosas de Florence Scovel Shinn. E permaneça comigo até o final, porque nos últimos minutos deste vídeo, eu vou compartilhar uma oração extremamente poderosa, capaz de mudar completamente a forma como sua energia financeira se movimenta. Muitas pessoas sentem algo diferente depois dessa oração, como se um peso invisível começasse finalmente a sair do caminho. Então, respire fundo agora e permita que sua mente entre em um novo estado de abundância. A maior mentira que ensinaram para você foi acreditar que a vida precisa ser difícil para valer a pena. Pense nisso. Desde criança, quantas vezes você ouviu frases como: dinheiro não vem fácil, você precisa sofrer para conquistar, quem ganha fácil, perde rápido, a vida é luta, trabalhe até cansar, ou nunca terá nada. E depois de ouvir isso repetidamente, a mente começa a aceitar essa dor como verdade. Sem perceber, muitas pessoas passam a acreditar que prosperidade só pode existir junto com sofrimento. Então acontece algo invisível. Toda vez que o dinheiro tenta entrar, o subconsciente reage com tensão, porque no fundo, a pessoa associa abundância com peso, responsabilidade, medo, pressão, culpa. E esse é o erro que bloqueia o fluxo. Você pede prosperidade, mas internamente acredita que ela virá acompanhada de sofrimento. E o universo responde exatamente à frequência dominante dentro de você. Florence Scovel Shinn ensinava que as pessoas atraem aquilo que aceitam como verdade absoluta. Agora imagine o impacto disso. Se alguém acredita profundamente que dinheiro é difícil, a realidade começa a confirmar essa crença todos os dias. Tudo vira prova da escassez. As oportunidades parecem demoradas, as portas parecem fechadas.
O esforço parece nunca ser suficiente. E quanto mais a pessoa luta, mais ela reforça a frequência da própria luta. É como tentar nadar contra uma corrente invisível. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de fazer tudo certo, e mesmo assim, nada fluir. Como se existisse um bloqueio que ninguém consegue explicar. Mas existe, e muitas vezes, esse bloqueio não está na vida exterior. Está na programação emocional construída durante anos. Porque a mente humana repete automaticamente aquilo que aprendeu a considerar seguro. E para muita gente, o sofrimento virou algo normal. Por isso, quando a vida começa a melhorar, a própria pessoa cria medo sem perceber. Ela pensa, isso está bom demais. Algo vai dar errado. Eu não posso relaxar, percebe? Até a paz financeira parece perigosa para uma mente acostumada com sobrevivência. E é exatamente aqui que quase ninguém consegue acessar a abundância verdadeira. Porque a abundância não nasce da tensão. Ela nasce da permissão. O dinheiro flui melhor em uma mente aberta. Não em uma mente em guerra constante. Mas o sistema ensinou o contrário. Ensinou você a correr, a temer, a controlar tudo, a viver em alerta o tempo inteiro. Só que existe uma diferença enorme entre ação inspirada e esforço desesperado. Uma pessoa alinhada age com clareza. Uma pessoa em escassez age com medo. E o universo responde de maneiras completamente diferentes para cada estado interno. Talvez sua alma esteja cansada, justamente porque ela já percebeu que existe outro caminho. Um caminho onde prosperidade não significa exaustão. Um caminho onde as coisas começam a acontecer com mais naturalidade. Onde oportunidades aparecem sem sofrimento extremo. Onde você não precisa destruir sua paz para receber abundância. Mas para acessar isso, algo precisa acontecer primeiro. Você precisa desaprender. Precisa abandonar a identidade da luta constante. Precisa parar de acreditar que sofrer torna alguém mais merecedor. Porque abundância não é prêmio por dor. Abundância é consequência de alinhamento. E quando essa verdade começa a entrar na mente, algo muda imediatamente. Mesmo antes do dinheiro aparecer, a energia começa a mudar, o peso começa a diminuir, a ansiedade começa a perder força e pela primeira vez em muito tempo, a pessoa começa a sentir que talvez a vida não precise ser tão difícil assim. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem atrair oportunidades no momento certo, enquanto outras passam anos lutando sem entender o que está bloqueando suas vidas. E talvez a resposta esteja em algo que quase ninguém observa. O estado interno. Florence Scovel Shinn ensinava uma lei espiritual extremamente simples, mas poderosa o suficiente para transformar completamente a realidade de alguém. Ela dizia: o mundo exterior é sempre um reflexo do mundo interior. Essa é a fórmula esquecida. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa ver resultados, para depois sentir confiança. Mas Florence ensinava exatamente o contrário. Primeiro vem a convicção interna, depois vem a manifestação externa. E aqui está o ponto que quase ninguém consegue perceber. Você não atrai apenas aquilo que deseja. Você atrai aquilo que aceita como possível dentro de si. Pense nisso profundamente. Quantas pessoas dizem querer prosperidade, mas no fundo acreditam que nunca conseguirão viver em abundância? Quantas afirmam desejar liberdade financeira, mas sentem culpa ao imaginar uma vida leve? Esse conflito invisível cria resistência, porque a mente envia um pedido, mas a emoção envia outro. E o universo responde àquilo que é dominante emocionalmente. Por isso, algumas pessoas parecem viver milagres financeiros inesperados, enquanto outras permanecem presas no mesmo ciclo durante anos. Não é coincidência, é alinhamento. Se alguém passa o dia inteiro sentindo medo, pressão, escassez, comparação, desespero, essa pessoa fortalece exatamente a frequência que deseja abandonar. Mas quando alguém começa a sustentar internamente a sensação de provisão,
Mesmo antes das provas externas, algo começa a mudar. E é justamente aqui que entra o ensinamento mais poderoso de Florence. Ela dizia: você não precisa forçar, você precisa permitir. Permitir. Essa palavra parece simples, mas carrega uma transformação gigantesca, porque a maioria das pessoas vive tentando controlar tudo. Controlar o tempo, o resultado, a forma, o caminho, as respostas. Mas a abundância não flui bem em ambientes de tensão constante. Ela flui melhor quando existe abertura, quando existe confiança, quando existe espaço interno para receber. E talvez esse seja um dos maiores bloqueios invisíveis da humanidade. Muitas pessoas sabem pedir, mas não sabem receber. Pedem prosperidade, mas rejeitam oportunidades por medo. Pedem abundância, mas continuam vibrando preocupação o dia inteiro. Pedem mudança, mas permanecem emocionalmente presas à identidade da escassez. E então nada parece acontecer, porque o corpo continua vivendo em sobrevivência, mesmo quando a mente diz querer prosperidade. Agora imagine algo. Imagine acordar sem aquela sensação constante de peso financeiro. Imagine olhar para o futuro, sem medo. Imagine sentir que a vida está começando a cooperar com você, em vez de lutar contra você. Perceba como apenas essa ideia já provoca algo dentro do corpo. Talvez uma leve esperança, talvez um alívio silencioso, talvez até emoção, porque a abundância começa primeiro na imaginação, antes de aparecer na matéria. Tudo nasce duas vezes, primeiro no invisível, depois no visível. E Florence compreendia isso profundamente. Ela entendia que aquilo que a mente sustenta emocionalmente acaba encontrando forma no mundo exterior. Por isso, ela insistia tanto na importância das imagens mentais, das palavras, das emoções, da expectativa interior. Porque quem espera dificuldades, encontra sinais de dificuldade em tudo. Mas quem começa a esperar provisão, passa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. E talvez a sua realidade nunca tenha estado totalmente bloqueada. Talvez sua mente apenas tenha sido treinada para enxergar escassez. Mas hoje, isso pode começar a mudar. Feche os olhos por alguns segundos e imagine sua vida funcionando em harmonia, sem perseguição, sem medo constante, sem sensação de atraso. Imagine oportunidades chegando naturalmente, pessoas certas aparecendo, caminhos se abrindo, respostas inesperadas acontecendo. Imagine viver sem precisar carregar o peso emocional da luta o tempo inteiro. Agora perceba uma coisa importante. Seu corpo reage imediatamente àquilo que você imagina, porque a mente não diferencia completamente o real daquilo que é emocionalmente vivido com intensidade. E é exatamente por isso que a visualização consciente tem tanto poder. Você começa a preparar emocionalmente sua realidade futura. Começa a criar familiaridade com a abundância. Começa a sair lentamente da frequência da sobrevivência. E quanto mais essa nova identidade interna se fortalece, mais sua realidade começa a acompanhar essa mudança. Porque o fluxo da vida responde ao estado que você sustenta com mais constância. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a perceber que a abundância não é algo que precisa ser perseguido desesperadamente. Talvez ela seja algo que você apenas precisava permitir entrar. Existe algo acontecendo agora. Enquanto você escuta este vídeo, cada palavra que entra na sua mente está criando imagens internas, e essas imagens geram emoções, e emoções sustentadas acabam moldando realidade. Foi por isso que Florence Scovel Shinn dizia que as palavras não são apenas sons. Elas são decretos, comandos invisíveis, direções espirituais. Tudo aquilo que você repete constantemente começa a ganhar força dentro do subconsciente. E depois de certo tempo, a realidade começa a acompanhar aquilo que foi sustentado internamente. Agora pense em algo assustador.
Quantas pessoas passam anos amaldiçoando a própria vida sem perceber? Elas acordam dizendo: minha vida é uma luta. Dinheiro nunca sobra. Nada dá certo para mim. Eu nasci para sofrer. Tudo é difícil. E o problema é que o subconsciente registra a repetição como verdade. Então a mente começa a procurar provas para confirmar aquilo. A pessoa passa a enxergar apenas obstáculos, perdas, demoras, frustrações e, aos poucos, a própria linguagem cria uma prisão invisível, porque palavras carregam energia emocional. E toda palavra repetida com emoção começa a atuar como programação mental. Florence Scovel Shinn ensinava que existe poder criador na fala humana. Por isso ela dizia: observe cuidadosamente aquilo que você declara sobre sua vida. Porque muitas vezes, o bloqueio não está no mundo exterior. Está nas frases que a pessoa repete todos os dias sem perceber. Agora imagine alguém que vive afirmando: eu sempre perco oportunidades. Sem notar, essa pessoa começa a agir como alguém que espera perder. Ela hesita, duvida, se retrai, tem medo, perde timing, e então a realidade confirma a crença. Percebe como tudo se retroalimenta? É por isso que proteger suas palavras é proteger seu futuro, porque aquilo que você declara repetidamente começa a construir sua identidade emocional, e identidade cria destino. A partir de hoje, você precisa começar a mudar sua linguagem interior, mesmo antes de enxergar resultados. Porque primeiro vem a declaração, depois vem a manifestação. O mundo exterior demora um pouco para acompanhar, mas o movimento interno começa imediatamente. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis: continuar declarando abundância, mesmo quando a realidade ainda parece igual. Mas é exatamente aí que acontece a verdadeira reprogramação, quando você escolhe não alimentar mais a frequência antiga. Quando você decide interromper o ciclo da escassez emocional. Quando você para de usar palavras que enfraquecem sua energia e começa a sustentar novas declarações. Agora, repita mentalmente comigo, sem pressa, sentindo cada frase. Eu permito que a abundância flua até mim. O dinheiro chega de maneiras esperadas e inesperadas. A vida coopera com minha prosperidade. Eu não preciso viver em luta constante. Tudo o que é destinado a mim encontra meu caminho. Eu mereço viver em paz financeira. Respire profundamente e perceba como essas palavras provocam algo diferente dentro de você. Talvez uma sensação de leveza, talvez esperança, talvez até resistência. E se surgir resistência, isso é importante, porque muitas vezes a resistência revela exatamente as crenças que precisam ser transformadas. O subconsciente tenta proteger aquilo que foi repetido durante anos, mas aos poucos, novas declarações começam a criar novos caminhos internos. É assim que uma identidade muda. Primeiro na linguagem, depois nas emoções, depois nas escolhas, depois na realidade. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo. O universo não responde apenas às palavras ditas mecanicamente. Ele responde ao estado emocional por trás delas. Por isso, não basta repetir frases vazias sem presença. É preciso sentir. Mesmo que no começo seja pequeno. Mesmo que pareça distante. O importante é começar. Porque toda transformação começa primeiro como uma nova frequência silenciosa dentro da mente. E quanto mais você alimenta essa nova frequência, menos espaço sobra para a programação antiga. Até que um dia, aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. E então, sem perceber, sua vida começa a mudar na direção das palavras que você escolheu sustentar. Existe um momento silencioso, que quase ninguém percebe. Um momento invisível, onde a realidade começa a mudar, antes mesmo de qualquer resultado aparecer. E o mais curioso é que muitas pessoas desistem exatamente nesse ponto, porque olham para a vida e concluem: nada aconteceu,
Nada mudou. Tudo continua igual. Mas Florence Scovel Shinn ensinava algo profundamente importante. O invisível sempre se organiza primeiro. Antes de uma porta abrir, existem movimentos acontecendo nos bastidores da vida. Antes da oportunidade surgir, existem conexões sendo alinhadas. Antes da abundância aparecer, a frequência interna começa a mudar silenciosamente. E talvez o maior erro das pessoas seja acreditar apenas naquilo que conseguem enxergar imediatamente. Porque a manifestação raramente começa no visível. Ela começa em camadas profundas, que os olhos ainda não conseguem perceber. Pense em uma semente. Quando ela é colocada na terra, durante um tempo parece que nada está acontecendo, mas por baixo da superfície, tudo já começou. Raízes estão crescendo, estruturas estão se formando, vida está sendo preparada, e então, um dia, o resultado finalmente rompe a superfície. Assim também acontece com a abundância. Primeiro, o campo invisível muda. Depois, a matéria acompanha. Talvez, enquanto você escuta esta mensagem, movimentos silenciosos já estejam acontecendo na sua vida. Pessoas pensando em você, oportunidades se aproximando, caminhos se conectando, situações sendo reorganizadas, e você ainda não consegue ver. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Muitas vezes, o universo trabalha no silêncio, e é justamente nesse silêncio que a maioria perde a confiança. Porque a mente condicionada pela escassez quer provas imediatas, quer garantias, quer controle, quer resultados rápidos para sentir segurança. Mas quem vive em alinhamento aprende a confiar antes das evidências aparecerem. E isso muda tudo. Porque quando alguém permanece em paz, mesmo sem provas externas, essa pessoa para de bloquear o fluxo com ansiedade. E a ansiedade interrompe a recepção. Pense nisso profundamente. Quantas vezes você pediu algo e logo depois começou a sentir medo de não acontecer? Quantas vezes você desejou prosperidade, mas passou o dia inteiro preocupado? Esse estado emocional contraditório cria resistência interna. É como apertar o acelerador e o freio ao mesmo tempo. Por isso, Florence falava tanto sobre confiança espiritual. Não uma confiança ingênua, mas um estado interno de permissão. A pessoa deixa de viver em guerra contra o tempo. Ela para de vigiar a realidade a cada minuto. Ela compreende que existe inteligência se movendo além daquilo que os olhos conseguem alcançar. E então, algo começa a mudar. Primeiro vem uma sensação estranha de paz, mesmo sem motivo aparente. Depois, pequenos sinais começam a surgir. Conversas inesperadas, ideias novas, sincronicidades, convites, respostas, oportunidades discretas, coisas que antes passariam despercebidas, mas agora a pessoa começa a notar, porque sua frequência mudou, e quando a frequência muda, a percepção também muda. Talvez a abundância já tenha tentado entrar na sua vida outras vezes, mas sua mente estava tão focada na escassez que não conseguiu perceber as portas se abrindo. Agora imagine algo. Imagine parar de viver em estado constante de sobrevivência. Imagine acordar sem aquela pressão emocional sufocante. Imagine sentir que a vida está começando a cooperar com você. Não porque tudo ficou perfeito de repente, mas porque internamente você já não está mais vibrando medo o tempo inteiro. Esse é o ponto em que tudo começa a mudar. Não quando o dinheiro aparece primeiro, mas quando o estado interno deixa de ser escassez. Porque a realidade externa sempre acompanha a identidade emocional dominante. E talvez o que você chamou de atraso durante tanto tempo fosse apenas o período invisível em que sua nova realidade estava sendo preparada. Então não interrompa o processo com desespero. Não volte ao estado antigo. Não alimente novamente as mesmas palavras, os mesmos medos, as mesmas certezas negativas.
porque algo já começou a se mover, mesmo que silenciosamente, mesmo que devagar, mesmo que você ainda não consiga enxergar completamente. Confie no movimento invisível, porque às vezes o maior milagre está acontecendo exatamente agora, nos bastidores da sua vida. Agora, se possível, pare por alguns instantes, afaste toda a distração e apenas permita que sua mente desacelere, porque este momento não é apenas uma oração, é um alinhamento. Respire profundamente, mais uma vez, e solte o ar lentamente. Feche os olhos e imagine toda a tensão financeira deixando seu corpo agora, toda a preocupação, todo o medo, toda a sensação de peso. Deixe isso sair e apenas escute, com o coração aberto, inteligência divina, presença infinita que governa todos os caminhos. Eu me abro agora para uma nova realidade. Eu libero conscientemente toda a programação de escassez, todo o medo de faltar, toda a crença de sofrimento e toda a ideia de que preciso lutar sem descanso para merecer prosperidade. Eu não aceito mais carregar o peso da sobrevivência constante. Eu encerro agora todo o ciclo de medo financeiro, toda a ansiedade, toda a preocupação excessiva, toda a resistência ao receber. Eu compreendo que a abundância não nasce da dor, ela nasce do alinhamento. E neste momento, eu escolho me alinhar com provisão, com paz, com harmonia e com prosperidade ilimitada. Tudo aquilo que pertence ao meu destino divino encontra meu caminho no tempo perfeito. Aquilo que parecia bloqueado começa a se mover. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Aquilo que parecia impossível começa a encontrar espaço na minha realidade. Eu permito oportunidades inesperadas. Eu permito portas abertas. Eu permito ajuda divina. Eu permito conexões certas. Eu permito caminhos prósperos. O fluxo financeiro se abre diante de mim agora. O dinheiro chega até minha vida, de maneiras esperadas e inesperadas. Tudo coopera para meu crescimento. Tudo coopera para minha provisão. Tudo coopera para minha expansão. Eu abandono a necessidade de controlar cada detalhe. Eu escolho confiar. Mesmo sem enxergar completamente, eu sei que existe movimento acontecendo. O invisível trabalha ao meu favor. Caminhos estão sendo preparados. Pessoas estão sendo conectadas. Soluções estão surgindo. Portas estão se abrindo. E aquilo que é meu não pode ser impedido. Eu não corro atrás desesperadamente. Eu permito. Eu recebo. Eu aceito. Eu me torno disponível para a abundância. Toda energia de atraso, de medo, de culpa, de autossabotagem e de escassez se dissolve agora. Toda palavra negativa que lancei sobre minha vida perde força neste momento. Toda crença antiga é substituída por uma nova consciência de prosperidade. Eu sou sustentado pela inteligência infinita. Eu sou guiado com clareza. Eu sou protegido em todos os caminhos. Minha vida financeira entra em equilíbrio. Minha mente entra em paz. Meu coração entra em confiança. E quanto mais eu relaxo, mais o fluxo se aproxima naturalmente. A abundância encontra caminhos até mim. Oportunidades me encontram. Respostas me encontram. Milagres me encontram. Tudo aquilo que está alinhado ao meu bem maior começa a chegar no momento perfeito. Eu mereço viver sem medo constante. Eu mereço respirar em paz. Eu mereço experimentar uma realidade mais leve. Eu mereço prosperidade com harmonia. Eu aceito a riqueza sem culpa. Eu aceito a provisão sem sofrimento. Eu aceito receber sem resistência. A partir de hoje, minha mente abandona a identidade da luta. Eu não preciso mais viver preso à escassez emocional. Eu entro agora em uma nova frequência, a frequência da confiança, a frequência da permissão, a frequência da abundância. E enquanto eu escuto estas palavras, algo já começa a mudar dentro de mim. O peso começa a sair, a resistência começa a cair, a esperança
começa a retornar. E lentamente, o fluxo da vida começa a se reorganizar ao meu favor. Eu permito que a prosperidade circule livremente pela minha vida. Eu permito que a abundância encontre minha casa. Eu permito que a paz financeira faça parte da minha realidade. Tudo o que é destinado a mim vem com facilidade, harmonia e propósito. E assim é, assim acontece, assim se manifesta. Agora, permaneça alguns segundos em silêncio. Respire profundamente e apenas sinta. Sinta a diferença da sua energia agora. Talvez ainda exista dúvida, talvez ainda exista medo, mas algo dentro de você já começou a mudar. Porque existe um momento em que a alma finalmente para de resistir. E quando isso acontece, o fluxo começa. Talvez, nesse exato momento, você ainda não consiga enxergar nenhuma mudança do lado de fora. Talvez sua realidade pareça a mesma. As mesmas contas, os mesmos desafios, as mesmas preocupações tentando voltar. Mas existe algo importante que você precisa entender agora. Toda transformação verdadeira começa primeiro no invisível. E hoje, algo mudou dentro de você. Talvez de forma silenciosa, talvez de forma leve, talvez quase imperceptível. Mas mudou. Porque no instante em que a mente abandona a frequência da luta, um novo fluxo começa a ser criado. Você não está mais alimentando a mesma identidade emocional de antes, a identidade do medo, da sobrevivência constante, da crença de que tudo precisa ser difícil. E isso muda completamente a forma como sua energia responde à vida. Florence Scovel. Shin acreditava que o universo sempre encontra caminhos inesperados para entregar aquilo que já foi aceito internamente. Pense nisso profundamente. Muitas vezes, a abundância não estava totalmente bloqueada. Você apenas estava emocionalmente fechado para receber. Fechado pelo medo, pela tensão, pela preocupação constante, pelas palavras negativas repetidas durante anos. Mas agora, uma nova consciência começou a nascer. A consciência da permissão. E pessoas que aprendem a permitir começam a perceber mudanças que antes pareciam impossíveis, porque a vida responde de maneira diferente quando você para de viver em guerra contra ela. Então, a partir de hoje, proteja sua mente. Proteja aquilo que você declara. Proteja sua energia dos ambientes que alimentam escassez. Nem todo mundo entenderá sua mudança. Algumas pessoas continuarão vibrando medo, limitação, desânimo e pessimismo. Mas você não precisa mais permanecer nessa frequência, porque algo dentro de você despertou. E agora, é importante não interromper o fluxo com dúvidas constantes. Não volte a repetir: nada muda. Não vai dar certo. Minha vida é uma luta. Essas palavras enfraquecem o campo que você começou a construir hoje. Em vez disso, permaneça em alinhamento, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a ansiedade tentar voltar, mesmo quando os resultados ainda parecerem distantes, porque existem movimentos acontecendo que seus olhos ainda não conseguem enxergar completamente, e aquilo que é destinado a você encontrará seu caminho, no momento certo, da maneira certa, pelos caminhos certos. Confie nisso, porque às vezes o maior sinal de que a abundância está chegando é a paz que começa a nascer antes dela aparecer. Se essa mensagem encontrou você hoje, talvez não tenha sido por acaso. Talvez algo dentro da sua alma já estivesse procurando exatamente por essas palavras. E se você chegou até aqui, eu quero que faça uma última declaração. Comente agora: eu estou pronto para receber. Escreva com intenção. Porque no momento em que você declara, sua mente começa a aceitar uma nova possibilidade. E eu quero ler sua declaração. Quero ver quantas pessoas estão escolhendo abandonar hoje a frequência da luta, da escassez e do medo constante. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que esteja cansado emocionalmente. Alguém que perdeu a esperança. Alguém que precisa lembrar
que abundância não nasce do sofrimento. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, porque nos próximos vídeos você vai aprender ensinamentos profundos de Florence Scovel Shinn sobre manifestação, prosperidade, poder mental e transformação espiritual. E antes de sair, eu quero que você faça uma última coisa. Feche os olhos por alguns segundos, respire profundamente e repita silenciosamente: eu permito que a abundância encontre meu caminho. Mais uma vez. Eu permito que a abundância encontre meu caminho. Sinta essas palavras, porque talvez, a partir de hoje, você pare de perseguir desesperadamente aquilo que já estava tentando encontrar você o tempo inteiro. E talvez esse tenha sido o início silencioso de uma realidade completamente nova na sua vida.